Será que nós perdemos a salvação? Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Para que estudarmos a salvação? Você sabe os reais benefícios de sermos salvos? Será que quando Deus fez uma roupa para Adão e Eva logo após o pecado, Ele tirou a medida exata? Será que o pecado ainda tem força sobre a minha e a tua vida? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para darmos início ao quarto trimestre de 2017. É isso mesmo, já é o quarto trimestre de 2017. Cá entre nós, como o tempo passa rápido, né? Hoje eu já estou gravando essa aula, hoje é dia 22 de setembro, tá? Como o tempo passa rápido. Então hoje nós vamos entrar em uma série de estudos bíblicos maravilhosos. O tema desse trimestre, que abrange de setembro até dezembro de 2017, ele tem como título, como tema, a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esse trimestre vai ser uma espécie de comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela vai completar os seus 500 anos no dia 31 de outubro de 2017. É isso mesmo, no dia 31 de outubro de 2017 a Reforma Protestante vai completar os seus 500 anos. Então esse trimestre ele é uma espécie de comemoração à Reforma Protestante. Esse trimestre ele não vai ter 13 aulas, nós vamos ter 14 aulas. Então serão 14 aulas onde nós vamos aprofundar de forma profunda e de forma simples ao mesmo tempo o tema da salvação. E vocês já sabem, o termo técnico para a salvação é soteriologia. Soteriologia significa estudo da salvação. Ela é uma matéria teológica e se você quiser se aprofundar na matéria de teologia, nessa matéria especificamente, eu vou deixar aqui em cima um link, vai aparecer aqui em cima, ou na descrição do vídeo vai ter o link do curso de teologia online. É isso mesmo, você pode estudar teologia em qualquer lugar deste mundo, apenas com o seu smartphone, com o seu tablet ou com o seu notebook, ou seja, qualquer aparelho que tenha a internet, você pode estudar teologia e começar ainda hoje se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Então serão 14 aulas onde nós vamos abordar o tema salvação. Hoje nós vamos nos deter, a lição de número 1, ela tem como tema uma promessa de salvação. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, do verso 9 ao verso de número 15. Então a nossa primeira lição tem como título uma promessa de salvação. Hoje nós vamos nos deter mais em seu conceito, na historicidade da salvação. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito, nós vamos ver um pouquinho a historicidade em dois momentos, no momento do Antigo Testamento e no momento do Novo Testamento. E nós vamos também ver a importância desse conceito, a importância de estudarmos o conceito da soteriologia ou o conceito da salvação. A primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, é o seguinte: a salvação ela é um processo, mas esse processo ele é um processo imediato. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: será que nós somos salvos realmente? Esses dias eu ouvi um pastor dando um estudo e ele disse que estava dando um estudo de forma profunda. E ele disse, segundo ele, que a salvação ela acontece em 3 aspectos da vida:
no corpo, na alma e no espírito, porque ele é tricotomista. Existe o dicotomista, mas nisso não vem ao caso. Ele diz o seguinte: como a salvação acontece no corpo, na alma e no espírito, e ele diz o seguinte, que nós hoje, nós fomos salvos apenas 33%, porque ele pega a salvação em um todo, ele divide ela em 3, dá 33,33 da uma dízima periódica, e ele diz que a nossa salvação ela aconteceu apenas na alma. Ainda vai acontecer no espírito e ainda vai acontecer no corpo. Então, segundo ele diz que nós estamos nós estamos mais perto do inferno do que no céu. Eu quero quebrar esse paradigma hoje, eu quero quebrar isso. A salvação é um processo imediato. Eu já cansei de falar aqui nas minhas videoaulas que a salvação é como uma criança recém-nascida. Quando a mãe vai no hospital e o médico passa eu esqueci o termo, aquele instrumento na sua barriga para ver se o sexo da criança, preste bem atenção, o médico vai informar para a mãe e para o pai se a criança ela é masculino ou feminino. Ou seja, o diagnóstico que o médico vai fazer, a leitura que o médico vai fazer é se é masculino ou feminino. Ou seja, se é homem ou se é mulher. Ou seja, quando a criança nasce, ele nasce homem ou ele nasce mulher. Mas aí vem a minha questão. Quando a criança nasce homem ou mulher, por exemplo, ele nasceu homem, ele é homem como eu, como já amadurecido, desenvolvido? É claro que não. Mas você consegue entender que ele nasceu homem? Ele nasceu com todas as características de um homem. Ele nasceu com todas as características, por exemplo, de uma mulher. E ele vai nascer, e quando ele nasce, ele vai desenvolver. Quando ele vai desenvolvendo, ele vai atingindo o seu ápice, mas ele já nasce homem ou mulher. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que a salvação é um processo imediato. Nós somos salvos no momento que Cristo nos alcança. E aí nós usamos o termo processo. Por quê? Por ele ser imediato, ele acontece uma única vez, mas ele também tem o seu desenvolvimento. E o seu desenvolvimento, nós já vimos aqui, presta atenção, que a soteriologia ela se divide no mínimo, tá, em 4 partes: justificação, regeneração, santificação, adoção e um quinto aspecto que é a glorificação. Perceba que a justificação é no ato. A regeneração é no ato. A santificação ela é no ato, mas ela é extensível, ela é progressiva. Eu preciso buscar uma vida santificada. Eu já expliquei isso em vários momentos de outros vídeos, de outras aulas. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: você é salvo. Você é salvo. Aí sim, a salvação dentro do aspecto da santificação, ela precisa ser progressiva. Nós vamos alcançando até chegar à estação de varão maduro, de varão pleno, de varão absoluto. Então a salvação ela é um processo imediato, mas também contínuo dentro do aspecto da santificação. Quando eu ouvi esse estudo desse pastor, me estremeceu a perna. Mas infelizmente muitas pessoas ficaram encantadas de ver ele dar esse estudo. Inclusive o pastor local ficou encantado de ver ele dar este estudo, e ele disseminou uma grande mentira dentro da igreja. E pessoas saíram com a cabeça confusa. Mas fique tranquilo, você é salvo. Ok? Você é salvo. Nós vamos alcançar a plenitude dessa salvação na eternidade. Mas Paulo diz em Romanos 8, verso mas agora, ou seja, aconteceu a salvação na minha e na tua vida.
Ok? Então isso precisamos ter uma concepção clara e nítida que nós somos salvos. Paulo diz isso em Efésios 2, verso 9. Que a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós fomos salvos por Cristo. Aí basta eu e você conservar esse privilégio que Ele nos deu. Tópico primeiro diz assim: o conceito bíblico de salvação. Ponto 1. Conceito. O que é salvação no aspecto geral e no aspecto bíblico? Ponto 1, queridos, o conceito. Vamos agora só nos deter na palavra salvação. Tá? O que é ser salvo? Vamos esquecer um pouquinho o conceito bíblico. Tá? Vamos nos ater só na palavra. A palavra, o conceito de salvação significa livrar, libertar, proteger, sarar. Agora preste atenção. Todos esses verbos, ele é aplicado a alguém que está em um estado, tá? Que está vivendo esse momento e que não possui condições próprias para vencer este momento. Então olha só, o que é salvação? A salvação é livrar, é proteger, é libertar, é sarar alguém de um estado em que esteja vivendo e que não possui condições próprias para vencer. Então esse é o conceito de salvação. A pessoa tem que estar em um estado, ele tem que estar vivendo em uma condição onde ele mesmo, preste atenção, onde ele mesmo é incapaz de vencer esse próprio momento. É aí que nós entendemos o conceito de salvação. Ele precisa ser salvo de forma externa, porque ele mesmo próprio não tem condição de se livrar. Ok? Aí, aprofundando mais o conceito, a salvação, no conceito bíblico, ela não tem apenas um caráter espiritual. Presta atenção, a salvação não é somente para salvar a alma, mas é também para salvar a mente. Preste atenção no que eu estou dizendo. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 1 e 2. Ele vai falar sobre o culto, que ele é racional. E no verso 2, Paulo diz o seguinte: olha, mas transformai o vosso mundo com a vossa mente, com o vosso intelecto. Eu estava lendo um livro, e esse livro fala de uma forma muito profunda este assunto. Ele diz que a intenção do Evangelho não é simplesmente salvar o espírito, mas é salvar a mente. Porque quando o Evangelho consegue mudar a mente, ele salva a alma do indivíduo. E uma mente renovada, ele influencia aonde ele está vivendo o seu meio. Então perceba que o conceito de salvação ele não é apenas espiritual, mas ele tem um caráter intelectual. É salvar a mente, é salvar o intelecto dessa pessoa. E quando eu falo intelecto, eu não estou me referindo à escolaridade, eu não estou me referindo ao grau de instrução que ele possui, mas à sua maneira de ver a vida, a maneira que ele enxerga o outro, a maneira que ele enxerga o casamento, a maneira que ele enxerga os filhos, a maneira que ele enxerga as relações interpessoais, como amizade com o patrão, essa maneira que ele vê a vida, que vai determinar a sua história. Então por isso que ele precisa ter essa mente salva, para que ele possa influenciar com a palavra de Deus o mundo onde ele está inserido. Ponto 2. A salvação no Antigo Testamento. Então, observe que agora nós estamos falando de conceito, estamos dando um pouquinho de história do Novo e do Velho Testamento. Agora vamos partir para o Novo Testamento. O conceito de salvação no Antigo Testamento está ligado ao material. Por que eu falo ao material? Tudo que está se referido ao Antigo Testamento era sempre livrar as pessoas da morte,
de guerra, de doenças, de ataques, ou seja, é algo material, aonde as pessoas podiam ficar feridas de forma física, e embora o emocional acontecesse também, mas perceba que está sempre atrelado a algo material. Um conceito muito errado, e eu sei que vai surgir em algumas classes, é que o conceito de salvação no Antigo Testamento está atrelado à lei. Deixa eu dizer uma verdade, que eu já falei isso várias e várias vezes. Naquele estudo que nós demos sobre a carta aos Romanos, nós nos aprofundamos nisso. Se você não viu, eu tenho 13 aulas maravilhosas na carta aos Romanos. Assista, para que você possa se aprofundar neste conceito o conceito da lei em si. Tá? Então, olha o que eu vou retornar a dizer. Toda a Torá, o que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Toda a Torá, todos os Neviim são os profetas, e todos os Ketuvim, os escritos, porque a Bíblia judaica é dividida em 3 partes. Torá, Neviim e Ketuvim, ou seja, todo o Antigo Testamento, que nós chamamos de Tanar, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, ela não prega, eu vou repetir, ela não prega salvação pela lei. A lei nunca foi dada como objetivo ou como objeto principal a salvação dos seres humanos. Nunca, tanto na Torá, como no Neviim, como nos Ketuvim. Nunca foi dado. Este foi um conceito criado pelos romanos e chegou até nós, e nós compramos essa ideia. O Antigo Testamento, ele apontava para um ser de ordem para consolidar o conceito do Antigo Testamento. Olha o que eu estou dizendo. O Antigo Testamento, ele trabalhava com apontamento. Ou seja, a materialização que acontecia naqueles casos de libertar de uma cura, de uma guerra, o conceito do jubileu, o conceito das cidades de refúgio, todo esse conceito vivenciado na prática por eles, tá? Isso apontava para uma materialização real da salvação. Ou seja, então tudo que o Antigo Testamento proporcionava estava apontando para a salvação real, que chegaria no momento oportuno, porque a salvação real, ela foi profetizada em vários momentos do Antigo Testamento pelos profetas e pelo próprio Deus. Tá? Então como que as pessoas chegavam à salvação no Antigo Testamento? Eu sei que esse assunto é polêmico e profundo, mas perceba que não era através da lei, era através de um relacionamento direto com o Eterno. Ou seja, o relacionamento que eles tinham com o Eterno proporcionava para eles o que? Salvação, porque a Bíblia diz que o Deus Yahvé, o Adonai, ele também é o Deus da salvação. Foi ele que nos proporcionou salvação através, ou seja, tem que passar por uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Então no Antigo Testamento, sem a pessoa física, materializada do seu filho, acontecia como? Através de um relacionamento que eles tinham com o Eterno. Tá? Então esse relacionamento que eles tinham com o Eterno, essa crença que eles tinham nessa provisão maior que ainda viria, proporcionava para eles a eterna salvação. Ponto 3. Salvação em um Novo Testamento. A salvação tanto no Antigo, preste atenção, quanto no Novo Testamento, nunca teve aspecto por mérito humano. É comum eu ouvir em pregações e em ensinos que a salvação no Antigo Testamento era por mérito. Mentira! Nunca foi por mérito. Davi disse: se o Senhor quisesse sacrifício, eu tinha dado um monte para ele. Mas uma coisa que Deus não resiste é um coração aquebrantado. Ou seja, queridos, a salvação nunca no Antigo, nem no Novo, era baseada no mérito humano. A salvação, ela sempre teve o seu início em Deus, tanto no Antigo
quanto no Novo, a salvação sempre partiu da iniciativa divina. E no Novo Testamento, o apóstolo que mais pregou, mais defendeu essa tese, que a salvação não é por mérito humano, mas é iniciativa de Deus, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele atesta essa verdade em quase todas as suas epístolas, em quase todas as suas cartas, ele atesta essa verdade. E o nosso autor, ele vai... eu esqueci de falar do nosso autor. O nosso autor é o pastor Clayton, né? Ele tem um nome difícil, um sobrenome difícil, né? É o pastor Clayton. Esse dia eu até mandei uma mensagem para ele no Facebook, anunciando que eu faço comentários da lição via YouTube. Ele pediu para que eu estivesse mandando o meu link para ele, então essa lição eu também vou mandar para ele, meu primeiro vídeo onde eu comento as lições dele. Diga-se de passagem que eu averiguei praticamente quase toda a lição e é uma lição muito bem escrita. O que eu gostei foi da forma simples e objetiva onde o pastor Clayton ele trata esse tema da soteriologia, da salvação nos seus pormenores. Ele foi muito simples e objetivo na sua escrita. Parabéns, pastor, e que Deus continue lhe abençoando. E ele vai dizer nesse ponto 3 que Cristo, olha que interessante, eu estou dizendo que o início é de Cristo, o início é divino. E olha as iniciativas da salvação: justifica, regenera, santifica, adota, reconcilia, perdoa, ele sela com o Espírito Santo e ele vai nos glorificar com um corpo glorificado. Percebe que todas essas qualidades, todas essas manifestações inicia-se em quem? Em Deus, na divindade, no ser superior, que nós acreditamos que é o eterno. Então perceba que tudo isso acontece por iniciativa divina. Tópico 2. A importância da doutrina da salvação. Qual a importância de estudarmos a soteriologia? Ponto 1. A grandeza da salvação. Este conceito da salvação é tão profundo que, no meu ponto de vista, somente na eternidade nós teremos a dimensão real deste conceito. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Não basta ser salvo. Tem que saber o que é ser salvo e para que foi salvo. Nesse tópico nós vamos ver justamente isso. Não basta ser salvo. Nós precisamos saber o que é ser salvo e para que fomos salvos. É esse o conceito que vai permear esse tópico. Daí temos a necessidade de usar aquilo que Paulo chama de capacete da salvação. Por que usarmos um capacete? Olha os verbos que eu coloquei aqui. Eu uso o capacete da salvação para proteger, para guardar, para brindar os meus conceitos bíblicos do maligno. E ainda eu uso esse capacete para aprofundar esses conceitos no prisma espiritual. Então o capacete é uma blindagem. Você não concorda que o capacete ele me protege do externo, mas ele aprimora o interno? Olha que interessante. Ele protege eu do externo, mas ele... Olha que interessante. Ele protege, ele guarda, ele blinda o externo, mas ele aprimora o que está interno. Então é para isso que serve o capacete. E dentro desse aprofundamento da salvação, o nosso autor ele elencou algumas coisas que a salvação nos proporciona. Por exemplo, propiciação, expiação, adoção, regeneração, santificação e perdão. Cada um desses temas daria uma lição. Só que teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 lições. Ou seja, quase 2 meses só de estudo de propiciação, expiação, adoção, regeneração, santificação e perdão. Mas o que eu quero salientar aqui para vocês é o termo propiciação.
O que é a propiciação? Propiciação é uma matéria bíblica que significa basicamente o seguinte: tornar outra coisa favorável. Ou seja, eu preciso morrer, mas eu não posso morrer porque eu não tenho os requisitos necessários para preencher aqueles requisitos. Aí um ser externo que preencha os requisitos, ele torna, ou seja, ele morre em meu lugar. O que acontece? A propiciação, o externo, torna uma coisa favorável a mim. Aquilo que eu não tinha direito, eu passo a ter direito, não pelos meus méritos, mas pelos méritos dele. É por isso que o termo propiciação significa tornar outra coisa favorável. Ou seja, Cristo nos possibilitou vida e vida eterna através do quê? Através do seu sangue. Através do seu sangue, ou seja, quando Deus nos olha, Ele nos olha na perspectiva da propiciação, na perspectiva do sangue de Cristo, ou seja, quando Deus olha para nós, Ele nos vê nós incapazes, mas o óculos, vamos usar assim, o óculos que Ele vê é o óculos de Cristo, ou seja, é através de Cristo. É como se eu fosse olhar uma paisagem por uma janela, por um óculos, por um binóculo, ou seja, eu vejo o outro lado por intermédio deste veículo chamado Jesus de Nazaré. Isso é fantástico, ou seja, quando Deus vai nos olhar, Ele olha na perspectiva do sacrifício do seu Filho. Então, aquilo que Cristo conquistou, automaticamente eu conquisto também, porque isso é propiciação, é tornar uma outra coisa favorável a mim. Ponto 2. Para compreender o que Jesus fez. O ponto 2 diz assim: para compreender o que Jesus fez. O nosso autor colocou assim: a salvação abrange todas as dimensões da vida. Mas será que realmente atinge todas as dimensões da vida? Por exemplo, a salvação afeta as nossas finanças. Queridos, esse não é o tema da nossa aula. Eu não vou dizer que não. Ela pode. Mas não é a primazia, não é o foco, não é o objetivo. Sabe por quê? Tem pessoas que nunca foram crentes e nunca serão. Ganham muito mais do que nós. Conseguem lidar com finanças muito melhor do que nós. Então perceba que o foco da salvação não é o dinheiro. Tá? Isso pode afetar? Pode, eu não vou questionar isso agora. Tá? Mas não é o foco. Não é o foco da salvação, potencializar os nossos ganhos. Olha só, eu usei a palavra potencializar a nossa ordem financeira. Mas essa compreensão que eu tenho de Cristo, ela é relativa. Mas como ela é relativa? Porque o nosso autor vai falar que ela pode ser lenta e progressiva. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: por exemplo, na sua igreja tem 100 pessoas. Essas 100 pessoas se converteram, por exemplo. Aí, olha o que eu estou dizendo. Vai ter 2, 3, 4, 5, 10 pessoas que cada um delas vai ter um tempo, tá, para compreender a sua salvação mais rápido ou mais lento do que o outro. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que essa compreensão do que Cristo fez na nossa vida, ela é relativa. Isso está muito mais atrelado ao seu desejo, a você querer compreender e entender o Evangelho. Ou seja, por exemplo, eu tenho 25 anos que eu sirvo a Cristo. Tem pessoas que se converteram comigo. Tem pessoas que estão muito mais acima do que eu no seu conhecimento. No conhecimento teológico, no conhecimento prático com Deus. E às vezes eu estou mais aquém, porque ele buscou mais do que eu. E tem pessoas que estão muito abaixo do que eu ainda. Por quê? Porque eles não lutaram para ter mais conhecimento bíblico, mais conhecimento, relação com Deus, espiritualidade. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Que essa compreensão ela é relativa.
Por que ela é relativa? Porque isso está baseado no meu desejo e o meu esforço, e a minha disciplina de querer conhecer a Cristo e o que Ele fez por mim, vai determinar esse nível meu de conhecimento, tanto intelectual quanto espiritual. Ponto 3. Para se apropriar dos benefícios da salvação. Como que eu se beneficio daquilo que Cristo fez? Eu gosto muito do texto de Efésios 1:3, diz que Deus nos colocou nas regiões celestiais em Cristo. É meio complexo entender isso, né? O que é viver nas regiões celestes? Isso é fascinante ao mesmo tempo, mas complexo e difícil de nós internalizar e materializar que nós estamos vivendo uma região celestial. Tá? Mas, e aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: se engana quem pensa que a salvação não pode ser negligenciada. Tá? Aí volto para uma questão: uma vez salvo, salvo para sempre? Cuidado, cuidado. Esse tema tem levado muitas pessoas para o inferno, porque a salvação pode ser sim negligenciada. Muitas pessoas estão dentro dos templos, dentro das casas de oração, dentro dos salões de cultos e estão negligenciando a salvação. Aí você me pergunta como? É aí que você leva para a classe de vocês. Eles não estão vivenciando os seus benefícios. Fábio, me dá um exemplo, vou te dar um exemplo. E eu quero que você leve esse exemplo. Se você tiver outro exemplo, eu sei que Deus vai te dar outros exemplos, você leva outros exemplos. Mas sabe um benefício que muitos estão negligenciando? Por exemplo, a vida segundo o Espírito. O viver pelo Espírito. Ou seja, ter a vida controlada pelo Espírito. Ter uma vida guiada pelo Espírito. Muitas pessoas estão vivendo ao seu bel prazer. Muitas pessoas estão vivendo no seu próprio conceito, na sua própria ideologia. E quando eu vivo a vida baseado na minha própria ideologia, eu estou negligenciando e eu estou deixando de me aprofundar nesse conceito bíblico. E se eu não vivo essa verdade, eu posso estar, ou eu estou negligenciando, ou eu estou entrando num processo de negligência da salvação, porque eu preciso viver pelo Espírito, e viver pelo Espírito é deixar os meus próprios impulsos. Ele não pode falar mais alto, eu não posso olhar somente para o meu umbigo, eu não posso ser dono do meu próprio nariz. Eu preciso pensar como Paulo pensava e dizia. Como Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ponto 3, a salvação prometida no Éden. Ponto 1, o pecado humano. Aqui eu quero salientar que o pecado, preste atenção, ele não faz parte da essência humana. Então o que é o pecado, Fábio? O pecado é um acidente de percurso. Ele é um intruso na nossa vida. Então ele não faz parte da essência humana. Na verdade ele é um acidente no percurso. Percurso de que? No percurso humano. Ele é um intruso que ele entrou na nossa vida. Mas ele tem dia e hora para sair. Ele tem dia e hora para sair. Ele tem dia e hora para acabar, para sair da nossa vida definitivamente. Tá? O pecado, ele mudou o nosso relacionamento com Deus. O pecado lá no Éden, ele muda o prisma de relacionar-se com Deus. Mas a cruz, ela veio para proporcionar a volta desse relacionamento com Deus. Eu sei que isso é em parte. Então, presta atenção, a cruz, ela possibilitou a totalidade. A totalidade. Mas como o pecado ainda está dentro de nós, ele não tem o efeito que ele tinha antes, mas vira e mexe, ele está em nós, ele é um intruso ainda dentro de nós, então que às vezes nós somos ofuscados de viver aquela plenitude que Adão tinha antes do pecado com Deus.
Tá? Mas uma coisa é certa, a cruz veio nos possibilitar a volta desse relacionamento. Ainda que isso é escatológico, mas nós já podemos sentir agora as gotas desse relacionamento com o Eterno. Porque a glória não há nem de se comparar com esse momento que nós vivemos aqui. Ponto 2, a transferência da culpa. Após o pecado de Adão e Eva, ambos transferiram a culpa. Deus chega primeiro para a mulher, Deus chega primeiro para Adão. Adão, o que você fez? O que você aprontou? Se foi a mulher. Aí Deus chega, mulher, o que tu aprontou? Foi a serpente. Chegou na serpente, não tinha mais para quem jogar a batata quente, né? Ou seja, então perceba que é transferência de culpas. Ou seja, isso é um sintoma do pecado. Então perceba o que eu vou dizer aqui. Deus sempre, Ele não está preocupado na sua desculpa. Na verdade, Ele sabe que você pecou. Ele quer saber o nível de arrependimento que você está. Ele quer saber se você vai assumir a culpa ou não. Porque Deus nunca vai levantar você quando você não assume a sua culpa. Tá? Quando você não assume a sua culpa. Mas quando você assume a sua culpa, Deus sempre vai restaurar a tua vida. Tá? Sempre vai restaurar a sua vida. E nesse ponto da transferência da culpa, aí o que Deus fez? Adão não tinha mais jeito, ele não tinha mais força nele mesmo para mudar esse prisma. Lembra do conceito de salvação? É quando você não é capaz de resolver o seu problema, você precisa de uma parte externa. Foi o que aconteceu. Aí Deus foi o primeiro ser a praticar o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício aconteceu nesse episódio. Há um sacrifício, Deus provavelmente matou um animal, Ele pegou a pele desse animal e vestiu Adão e Eva. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: primeiro, foi o primeiro sacrifício. Segundo, no capítulo 3 de Gênesis, verso 31, o texto diz que Deus fez roupas para ambos. Mas a minha pergunta é, foram roupas iguais? Um era homem, o outro era mulher. Olha que interessante. Tinha estrutura física diferente. A própria Bíblia diz isso. A ciência prova isso. Mulher e homem são diferentes. Tem diferença no seu biotipo. Olha que interessante isso. Era homem e mulher. Sexos diferentes. Sexualidade diferente. Ou seja, eram pessoas diferentes. Olha que interessante. O texto em hebraico, quando diz que ele os vestiu, o termo em hebraico é Vayah Lebishem. O termo Vayah Lebishem, olha que profundidade. Se você quiser se aprofundar no curso em hebraico, vem fazer o curso comigo. Vou te dar meu link aqui, ou aqui embaixo. Você vai descobrir essas preciosidades na língua hebraica. A expressão e os vestiu, que é Vayah Lebishem, traz a ideia de receber uma forma. Ou seja, Deus trabalhou como um exímio alfaiate. Ele confeccionou na medida certa para Adão e para Eva uma roupa. Sabe o que isso me ensina? Que a salvação ela é genérica, ela é pro Adam. Adam em hebraico é humanidade, mas dentro da humanidade existe as suas especificações para cada ser humano. A salvação vai libertar em um ponto diferente. Ou seja, aquilo que te aflige, talvez não me aflige. Aquilo que aflige você, não me pega. Mas talvez o que me pega, não pega você. Ou seja, aí Deus fez o quê? O Vayah Lebishem. Ele fez uma roupa exata. Sabe o que isso mostra? A grandiosidade da salvação. Ou seja, se você precisar, se as pessoas precisam de cura, de bebida, vai ter a roupa certa. É o cigarro, é a roupa certa. É a promiscuidade, existe a roupa certa. Ou seja, a salvação, ela abrange, não só no aspecto geral, mas no aspecto específico. É por isso que o texto usa a expressão Vayah Lebishem, ou seja, os vestiu de forma correta.
E o termo 3, e o ponto 3 diz o seguinte: Satanás esmagado e o pecado vencido. A primeira boa notícia ao homem após a queda é Gênesis 3, verso 15. Porque a expressão broto, né? Broto, né? Broto é que está nascendo, é proto-evangelho significa início. A primeira boa notícia que foi anunciada a quem? A Adão, a Eva, tá? Em Gênesis 3, verso 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, a serpente, ainda que ela fosse tentar morder o calcanhar, ela não ia prevalecer, ela não ia conquistar, ela não ia ter relevância nesse aspecto. Sabe por quê? Porque isso nos mostra que, embora a serpente tentasse destruir o plano da salvação ao homem, ela não lograria êxito, pois tudo aquilo que Deus promete, cumpre. Eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte: nada, nem o homem, nem o diabo, nem o pecado, nada pode frustrar os planos de Deus. A salvação é nossa, a salvação é tua, ela é minha, a salvação é nossa, em nome de Jesus. Que Deus continue lhe abençoando, que você tenha uma semana abençoada, um trimestre abençoado, em nome de Jesus. E até semana que vem, querendo Deus.